Tem muita gente que quer investir o seu dinheiro, mas está na fase errada e isso pode estar travando a sua vida financeira. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como identificar a fase que você se encontra hoje, se é a fase de investir ou a fase de poupar, porque isso vai te ajudar. Me ajudou. Por muito tempo eu acabava investindo na fase errada e me frustrava. Eu não sabia qual fase eu me encontrava naquele momento e esse vídeo eu vou te ajudar a identificar qual fase você se encontra hoje, beleza? Quando eu comecei a investir, por exemplo, eu pegava o meu dinheiro, sobrava algum dinheirinho ali, eu investia em algum ativo, achando que era a fase de investir. Passava pouco tempo, eu resgatava o dinheiro, gastava porque eu tinha que pagar algumas coisas, depois eu voltava a investir e virava um ciclo na minha vida, um looping aí sem fim. Isso acabava me irritando e me deixando bem triste porque eu sabia que eu precisaria investir, mas ainda não identifiquei que aquela fase era uma fase de poupar. E depois de muito tempo eu entendi que às vezes a gente está na fase errada, a gente está na fase de poupar agora e não tem nada de errado nisso. É só você identificar essa fase. Então eu acabei identificando, demorou um pouco até eu entender que aquele dinheiro que eu estava aplicando naquele investimento não era um dinheiro para eu investir. Porque se você pensar em investimento, a gente tem que pensar no longo prazo e eu resgatava ele em pouco tempo. Isso acabava atrapalhando meus rendimentos e nunca sobrava dinheiro para poder investir. E muitas das vezes é você aceitar a fase que você está, entender ela e saber qual é o próximo passo que você tem que tomar para você mudar de fase. Você saber qual é a diferença entre poupar e investir, a gente pode imaginar o que é poupar. Poupar, por exemplo, é você pega aquele dinheiro e já sabendo que você vai utilizar ele futuramente. Por exemplo, eu fazia isso, eu separava um dinheiro já sabendo que aquele dinheiro era um dinheiro que eu ia gastar no mesmo mês ou no mesmo dia, porque o cartão estava fechando naquele mês, então eu precisaria separar aquele dinheiro para poder pagar aquelas contas, aquela fatura. Então eu já identificava que aquele dinheiro, que aquele valor era um valor de você poupar seu dinheiro. Então, por isso, eu já comecei a identificar ali. Então, poupar é isso. Poupar é quando você separa uma reserva, não é uma reserva de emergência, mas é uma reserva onde você tem um compromisso com aquele valor que você separou. Do contrário, quando sobra dinheiro, quando você não precisa daquele dinheiro, é o dinheiro que você pode investir. Como que a gente consegue identificar a fase que a gente está agora? Por exemplo, vamos começar com a fase do poupar. Se não está sobrando dinheiro no final do mês, o seu orçamento está apertado, suas contas estão sendo pagas e não sobra R$ 1, você está ainda na fase do poupar. Você também está numa fase onde você tem muitas dívidas. Essas dívidas, esses compromissos aí estão altos e você precisa separar esse dinheiro para pagar suas dívidas, porque não adianta nada você começar a investir nessa fase e você está cheio de dívidas aí, está deixando os seus compromissos de lado e isso vai te prejudicar. No poupar também existe também quando você precisa usar esse dinheiro com frequência. Se você identifica agora que você está separando esse dinheiro e usando ele com frequência, não está separando ele e usando ele em curto prazo, esse dinheiro é um dinheiro do poupar. Esse dinheiro é um dinheiro que você tem que deixar lá, porque vai surgir algum compromisso e você ainda está ali se organizando. Mas a fase do poupar é interessante que ali eu identifiquei quando você já começa a planejar, né, aquela saída do poupar para o investir. Você vai continuar poupando seu dinheiro sim, mas você começa a entender o seu planejamento, o seu orçamento, porque muitas das vezes a gente não sabe, por exemplo, quanto dinheiro a gente está recebendo e quanto dinheiro a gente tem que pagar nossos compromissos. Você entende que aquele dinheiro tem que ser poupado para algum compromisso. Ela vai continuar por resto da sua vida, não vai ter mudança, porque a gente tem compromissos todos os dias. Pessoas que ganham bem, pessoas que ganham um salário mínimo, têm compromisso e não tem como fugir dessa fase. Agora, a fase do investir é o seguinte: a fase do investir é quando você, por exemplo, está naquele seu orçamento ali, você recebe naquele mês ou naquela semana, e você consegue poupar pelo menos 10% ali do seu salário, do seu orçamento ali, quando você identifica que aquele valor não tem nenhum compromisso. Você sabe que aquele dinheiro que você separou, aqueles 10%, é um dinheiro onde você vai
investir no médio ou no longo prazo. Na fase do investir também é quando você já tem uma reserva de emergência, você sabe que ali aqueles compromissos que vão vir durante o mês, durante os dias, já tem uma reserva separada para aqueles compromissos. O mais importante, que eu acredito que é tanto na fase do poupar como na fase do investir, é você ter o seu orçamento financeiro, você saber quanto entra, quanto sai, você ter aquele controle financeiro. Então você sabe identificar qual é o compromisso que você tem com aquele dinheiro, se aquele dinheiro que sobrou é o dinheiro que você vai investir ou o dinheiro que você vai pagar suas contas, que você tem que poupar para pagar as suas contas. Esse é um dos mais importantes. É uma fase onde você entende para onde o seu dinheiro está indo. Então você chegou no momento onde você tem um controle financeiro, você tem uma segurança para onde o seu dinheiro vai, se é momento de poupar, se é momento de investir, e essa é uma fase importante na sua vida. O erro que muita gente comete é não aceitar a fase que você está hoje. Por exemplo, você quer sair da fase do poupar e já ir para a fase do investir. Isso vai te atrapalhar muito, vai te deixar muito frustrado. Isso, pessoal, é bem complicado você não aceitar a fase que você está. Muitas das vezes a gente sente vergonha de que muitas pessoas estão já na fase do investir e você ali tentando sair da fase do poupar, pagando suas dívidas, tentando se organizar ali e vendo muitas pessoas comentando que investiu naquele ativo, que investiu em outro, está ganhando dinheiro. Mas cuidado para que você não entre nesse ciclo, nessa ilusão de que você passar de uma fase para outra sem sentir qual que é a fase que você está hoje, isso vai te atrapalhar muito. Então uma dica que eu deixo é você aceitar a fase que você está, entender ela e passar para o próximo nível, que você vai passar por etapas, e é normal muitas das vezes a gente querer ultrapassar essa fase, mas não faça isso. Aceite a fase que você está para que você entenda que isso faz parte do jogo e faz parte da nossa consciência e da nossa educação financeira. Eu sei bem como é isso, é frustrante pegar o dinheiro, aplicar no ativo, né? Deu todo aquele trabalho, de repente a gente passa pouco tempo, tem que resgatar aquele dinheiro para pagar algum outro compromisso, porque a gente ainda está na fase do poupar dinheiro para pagar as nossas contas, entende? Então é isso, deixa o seu comentário aqui abaixo, qual fase você se encontra hoje, se é a fase do poupar ou se é a fase do investir. É isso, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!